Boa tarde a todos, ou boa noite para quem está aqui em Portugal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Resenha Espírita, o nosso primeiro programa do ano de 2025. Uma alegria renovada estar aqui com vocês, nossos amigos, que vão chegando aos pouquinhos. Quem chegar por aí, pessoal, já vai mandando um alô, um beijo, um sinal de fumaça. Esse programa Resenha Espírita, que já estamos aqui há alguns anos, mas agora de casa nova. Casa nova, uma casa parceira agora, que é o Consolar Esclarecer, de Lisboa, Portugal, que está, digamos assim, sediando a nossa transmissão, e também alguns novos canais que estão retransmitindo, que é o canal Seara de Luz, a Web Rádio Fraternidade, já parceira antiga, o Portal do Consolador, a TV IDEAC, o canal espiritismo.net e, como sempre, o Facebook do Nelson Tavares e o YouTube do Nelson Tavares também. Sejam todos bem-vindos, uma alegria ter vocês aqui nesse nosso programa, que é um bate-papo, uma resenha, ideia, pessoal, olha só, é trocar, tá? É que o Nelson, com o convidado, com vocês também, se tiverem perguntas, alguma questão para colocar, de acordo com a demanda, a gente vai organizando aqui o conteúdo nesse tema de hoje, que é a necessidade da educação moral. Mas antes, deixa eu me apresentar. Me chamo Nelson Tavares, sou psicólogo e vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. A gente está mais perto de Marrocos, na África, do que Portugal continental, uma ilhazinha aqui entre o Brasil e Portugal. Vamos colocar aqui, estou no meio do caminho, mais para Portugal, 1.000 quilômetros, para ser mais preciso. E é uma alegria da gente estar aqui juntos, trocando essa internet que nos une, que aproxima ou derruba as barreiras, muitas vezes, que a gente tem, barreiras físicas, através da internet, a gente está aqui podendo se conectar. Então, eu convido vocês também a darem uma olhada lá na playlist do canal onde você está vendo, mas no canal do YouTube do Nelson Tavares, tem mais conteúdo, onde tem diversos, algumas dezenas, eu acho, posso arriscar, de programas, resenha espírita, onde tivemos, hoje está difícil, hein? Tivemos diversos convidados com diferentes temas. Então, muito bom estar aqui com vocês nesse tema de hoje. Deixa eu ver quem está chegando aqui já conosco. Vamos lá? Olha aqui. A Sandra já está conosco, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Boa tarde, boa noite, Sandra. Seja bem-vindo. O Beto Orlando, que bom ver vocês aqui. Um abração em vocês, também Nelson Tavares e Marcos de Mário, que é o nosso convidado, que já já vou apresentar ele. O Carlos Gomes, que vai ser o nosso convidado em breve, de um outro programa que é muito parecido com esse que eu apresento também, que se chama Bate-Papo com Joana de Ângeles. A gente vai estar junto daqui a alguns mesezinhos. O Carlos lá de Itajubá, Minas Gerais. Que bom, Carlos, que você está aqui com a gente. O Beto também é do Rio de Janeiro. Ele é do Rio Bonito. Que bom, Beto. Não sabia que você era do Rio de Janeiro, não. Seja bem-vindo. O Flavinho Costa nos diz: boa noite, Nelson. Boa tarde, Marcos. Gratidão também do Rio de Janeiro. Estou vendo que está todo mundo em peso hoje do Rio de Janeiro. Pessoal, eu sou do Rio de Janeiro também, tá? Eu vivo na área da Madeira, mas sou do Rio de Janeiro. A Dercy, não, a Dercy eu sei. Dercy é lá de Matão, São Paulo. Seja bem-vinda, Dercy. Boa noite. Que bom que você está aqui conosco. E o René Madrona. Bem, não vou nem arriscar de falar o sobrenome. Boa noite, Nelson. Sejam bem-vindos também. Que bom ter aqui vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui falar um pouquinho do tema. Só apresentar o tema, a gente não vai começar agora não, tá? O tema de hoje é necessidade da educação moral. Basicamente, ou resumidamente, a gente vai falar sobre moral. E falar sobre moral, a gente vai falar sobre Jesus. O que Jesus nos trouxe? Que moral é essa que ele nos trouxe? Que caminho é esse que Jesus nos trouxe através da moral? Sabe que caminho é esse? O caminho da felicidade. Como? Amando. Como? Realizando a transformação moral. É por aí que a gente vai seguir, tá? Só para dar uma préviazinha aqui. Mas vamos agora apresentar aqui o nosso convidado. Nosso convidado, que é o Marcos de Mário.
lá do Rio de Janeiro. O Marcos é educador, é escritor, palestrante, é editor do canal Orientação Espírita e da revista Educação Espírita. É produtor e apresentador de programas espíritas na internet e autor de 39 livros. Marcos, que alegria ter você por aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Nelson, pelo seu convite para participar aqui do Resenha Espírita. E graças à internet, o Oceano Atlântico não está nos atrapalhando, né? Podemos falar tranquilamente. E é um prazer fazer esse bate-papo com você, conversarmos sobre essa questão moral, o que o Espiritismo nos apresenta. E deixo já aqui o meu abraço a todos os internautas, todos que estão nos acompanhando e virão depois aí também a nos assistir. Muito bom, Marcos, muito bom. Tem mais gente chegando por aqui. Quem que chegou conosco aqui? A Antônia Oliveira nos diz, boa tarde, queridos. Ela fala lá de Codó, Maranhão. Nem conhecia, Antônia, Codó, lá do Maranhão. Que bom, Antônia, seja bem-vinda. A Maria Eriades, a nossa amiga que está sempre conosco, nos diz, olá, Nelson, com seu convidado, gratidão por mais esse momento de reflexão. Gratidão sempre. Obrigado, Maria, que bom que você está aqui conosco. Vamos lá, pessoal, vamos começar? Mas antes, vamos fazer o melhor de sempre. Entrar em conexão com o alto através da nossa oração, para iniciar, para a gente elevar o pensamento, para deixar um pouco a correria. Do domingo, pós-almoço, aqui já é de noite, tá? Portugal, aqui já são 8 da noite, 7 minutos. Aí no Brasil, 17 e 7 minutos. Vamos entrar em conexão com o alto? Vamos lá? Então, convido a todos, quem tiver vontade, a fecharem os olhos comigo. E agradecendo a Deus Pai por estarmos aqui reunidos, por esse momento, que possamos aqui aprender um pouco mais com a palavra do Mestre Jesus, que nos ilumina, que nos mostra o caminho, que nos apresenta essa moral libertadora, adquirindo assim o sentimento do amor. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, trabalhadores do canal Consolar e Esclarecer, que possamos assim dar início a mais esse programa na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, oração feita. Já vou passar a palavra para o Marcos. Marcos, a necessidade da educação moral. Fala para a gente, por favor. Bem, esse tema, Nelson, nos leva a um olhar sobre a sociedade humana atual, o que nós estamos vivendo. E nós sabemos, olhando aqui para o nosso Brasil, que nós ainda estamos vivendo com muita injustiça social, estamos vivendo com quadros muito grandes de corrupção, violência, nas suas mais diversas modalidades, e isso, na verdade, tem abrangido o mundo de uma forma geral. Então, nós percebemos que está faltando alguma coisa na formação das novas gerações, porque o tempo está passando e nós estamos vendo que o bem ainda não conseguiu predominar na nossa sociedade. Nós estamos às voltas, numa verdadeira luta contra o mal. Mas a educação ela está firme e forte. Os sistemas de ensino que abrangem as escolas, tanto públicas quanto particulares, estão aí em todos os países, tudo funcionando. Então, nós temos que nos perguntar, o que está faltando? Qual é o problema? E aí eu recordo um artigo, um texto do Pedro de Camargo, o Vinícius, como ele foi muito conhecido. Pedro de Camargo foi um grande batalhador da educação no movimento espírita, foi um dos fundadores em São Paulo, capital, do Instituto Espírita de Educação, junto com Herculano Pires, Arileques e outros pioneiros do movimento espírita brasileiro, e num texto que hoje está publicado no livro O Mestre na Educação, ele faz uma pergunta e responde. Ele diz assim, por que
por que os nossos governantes, por que os nossos homens, as nossas autoridades públicas não conseguem resolver os males sociais? Entra governo, sai governo, e nós continuamos com os mesmos problemas. E aí ele responde: é porque falta sentimento. Está faltando sentimento dos nossos corações. E a educação moral vai trabalhar justamente essa área. Não descarta a chamada educação cognitiva, da inteligência, da aquisição de conhecimento, do fazer pensar. Não é um descarte, mas vai trabalhar em conjunto, vai equilibrar, trazendo, então, a educação em valores humanos, a educação dos sentimentos. E é claro que nós vamos ter que tratar de Jesus dentro desse contexto. Então, para situar todo mundo, antes de nós começarmos esse bate-papo abrangendo as questões da educação moral, acredito que seja muito bom nós definirmos moral. Porque às vezes as pessoas falam de moral, mas não sabem exatamente o que ela seja. Allan Kardec se preocupou com isso. E no Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é moral. Calma, minha gente, eu vou dar a referência. Não? Alba. É a questão 629, que está lá na terceira parte, no capítulo 1, quando ele conversa com os espíritos superiores sobre a lei divina ou natural. Então, questão 629. E ele pergunta: que definição se pode dar à moral? E os espíritos, então, responderam: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. A resposta dos espíritos não tem retórica, não tem academicismo, não se perde em labirintos filosóficos, nada disso. Vai direto. Moral é a regra da boa conduta. Eu costumo resumir esta resposta dos espíritos dizendo, então, que como moral é a prática do bem, e como eles dizem, o bem só é o bem quando faz bem para todos. Eu vou repetir. O bem só é o bem quando faz bem para todos. Porque aí, conforme os Espíritos disseram, estamos cumprindo a lei divina que está gravada na nossa consciência. Então, agora que nós já sabemos o que é moral e já detectamos que o nosso grande problema é esse, porque na atualidade nós estamos vivendo uma crise moral, uma crise de valores, aí acho que agora nós podemos começar a conversar, né, para explorarmos a educação moral, que, aliás, é muito bem conceituada por Allan Kardec, também em O Livro dos Espíritos. Mas aí daqui a pouco, né? Daqui a pouco nós vamos entrar nessa conceituação trazida pelo próprio Kardec. Muito bom, Marcos, muito bom. Antes da gente comentar aqui, vamos ver quem chegou agora conosco. Ana Cristina, de Lisboa, Portugal, nos dando boa noite. Seja bem-vinda, Ana, que bom que você está aqui conosco. E mais gente do Rio de Janeiro, olha, chegou agora também a Denise Figueiredo, nos dando boa tarde lá do Rio de Janeiro. Que bom, Denise, seja bem-vinda também. Boa tarde para você. Muito interessante, Marcos. Já fiz um monte de anotação. Já tinha até esquecido dessa aqui, 629 do Livro dos Espíritos. Deveria até ter lido antes. Mas que bom que agora o Marcos viu para a gente. E o que se destaca aqui, que é muito interessante, é quando a resposta dos Espíritos nos dizem o seguinte: observação da lei de Deus. Isso também é uma coisa que faz uma confusão. E onde é que está escrito a lei de Deus? Cadê? Dá para fazer o download dela, baixar no aplicativo? Como é que é a lei de Deus? Como é que eu acesso ela, Nelson? Está lá também, no Livro dos Espíritos.
Lei de Deus está aqui, ó, na consciência. Não está só na consciência do Nelson, não. Está na de vocês também. Está dentro de nós. A lei de Deus está dentro da nossa consciência. Resumindo, é quando a gente sabe o que é o certo e o que é o errado. Dentro da nossa concepção, a gente sabe o que é o bem e o mal. E a partir daí é uma escolha nossa, uma opção que a gente pode realizar. E é a partir desse momento que a gente vai questionar esse nosso sistema de crenças e valores, que é exatamente o que o Marcos falou. A gente está falando aqui, pessoal, de valores. Por quê? Porque a educação formal, a educação do mundo, o desenvolvimento intelectual, claro que é importante. E cada vez mais estamos a galope a nível mundial. Claro que em certos setores e segmentos a educação num todo está bem deficiente, mas informação gerada, produzida no mundo, o intelecto, o acesso, vide aqui a internet. Hoje a gente tem um acesso a um mundo com muito mais facilidade que antigamente era na época da enciclopédia. Quando tinha que ir lá na biblioteca, aquela bem desatualizada, velha, cheia de poeira, para a gente ter informação intelectual, muitas vezes, um pequeno circuito dentro daquilo que o professor tem de conhecimento, e hoje a gente expande isso de uma maneira absurda. Mas vamos lá. E educação moral? Onde é que fica nessa história? Aqui que é a importância. Pode falar, Marcos, por favor, pode falar. Pois é, Nelson, onde fica a educação moral? Algumas pessoas acreditam que nós deveríamos voltar nas escolas com uma disciplina chamada educação moral. Esse não é o pensamento do Espiritismo. Porque como a lei divina, como você bem lembrou, ela está gravada na nossa consciência, e no fundo, nós sabemos muito bem quando fazemos o mal e quando fazemos o bem, tá? Mas é que vigora entre nós ainda a hipocrisia, a vaidade, o orgulho, e nós maquiamos. Mas tem a famosa dor de consciência, que lá no fundo está gritando, isso que você fez não foi muito certo, não. Saiu muita gente prejudicada. Tá? E nós queremos simplesmente encobrir isso. Então, nós não precisamos de uma disciplina chamada educação moral nas escolas. Porque, na verdade, trabalhar a formação do caráter, o desenvolvimento das virtudes, a sensibilização dos sentimentos, isso deve acontecer o tempo todo, na família e na escola. É o tempo todo. E aí nós temos que lembrar que os educadores, e aqui vamos colocar os pais, os avós, os tios, os professores, os evangelizadores espíritas, enfim, os educadores precisam se preocupar com uma coisa importantíssima na educação moral: exemplo. E aí você estava falando, e eu estava aqui recordando uma fala do Mário Sérgio Cortella, esse professor e filósofo brasileiro, que não é espírita. Aliás, ele declara que ele não segue nenhuma religião, mas o Cortella, ele foi professor da USP, a Universidade de São Paulo. E ele conta um caso que ilustra muito bem a importância do exemplo, a importância da ética nessa educação. Ele conta que, finalizado um ano letivo, ele foi procurado pelo pai de um aluno. E esse pai disse a ele: professor, o senhor reprovou o meu filho. Ele falou: espera um pouco, deixa eu olhar aqui, né? Ele olhou lá o sistema e falou: não, o senhor está equivocado. Eu não reprovei o seu filho. Como não? Ele não pôde receber o certificado do curso. Pois é, pai, mas, na verdade, ele se reprovou por faltas. Então, não fui eu que o reprovei. O senhor entendeu isso? Não, mas olha só, o senhor precisa dar um jeito nisso. Eu preciso dar um jeito nisso? Mas que jeito? Como que eu vou dar um jeito nisso? O senhor tem alguma sugestão, por acaso? Sim, professor, mas é claro. Olha só, o senhor poderia dar uma provinha assim para o meu filho? Ele faz essa prova, o senhor dá a nota, né? E pronto, faz com que ele passe no curso. Aí o Cortella conta que olhou para o pai e disse: deixa eu ver se eu entendi, então. Nosso curso tem a duração lá de X horas,
durante todo um ano letivo. Ele teve mais de 70% de faltas, por isso foi reprovado. Agora o senhor está querendo que eu faça uma provinha para ele, ele vai fazer essa provinha, eu dou a nota e, na sequência, faço ele passar de curso e ele ganha o certificado. Eu entendi, é isso mesmo que o senhor propôs? Perfeitamente, professor. Olha, o senhor vai me desculpar, mas eu não posso fazer isso. Mas como o senhor não pode? Não posso, porque é uma questão ética. Porque aqueles que fizeram o curso e ganharam o certificado, fizeram o curso, compareceram às aulas, realizaram as atividades, participaram dos debates, enfim, estão preparados para serem os profissionais que o certificado diz que eles, a partir de agora, são. E eu fico aqui imaginando o seu filho, que não fez o curso, mas ganhou o certificado por causa de uma provinha, e que eu, Mário Sérgio Cortella, professor dele aqui na USP, vou precisar dele depois como profissional. Vou chegar lá no consultório e dar de cara com o aluno que não fez o curso, mas ganhou um certificado graças a uma provinha. Então, sinto muito, mas eu não posso fazer isso. Não posso lançar o seu filho na sociedade, né, com essa falta de formação, na verdade. E aí ele diz que o pai ficou indignado com essa resposta e ele disse, mas tem que haver um jeito. E aí o Cortella, para encerrar, diz assim, bom, mas tem. Ah, finalmente, quer dizer que o senhor pode dar um jeito nisso, mas é claro que eu posso. Então, o que é que o senhor vai fazer pelo meu filho? Vou propor ao senhor que volte para casa e diga ao seu filho que se matricule novamente e que no próximo ano faça o curso. E se ele for aprovado, vai ganhar o certificado. E aí a conversa foi encerrada. Então, essa é a história contada pelo Mário Sérgio Cortella. E ele deu o exemplo do bom professor, aquele que está preocupado com os valores humanos, com o verdadeiro profissional, aquele, né, a formação realmente das pessoas. E na educação, nós estamos precisando muito disso, porque eu tenho outro exemplo contrário, que vai parecer um absurdo, mas que o meu amigo jurou que é verdadeiro. Ele foi fazer o curso técnico numa escola muito famosa aqui do Rio de Janeiro, ia chegar lá, primeiro ano, os alunos do segundo ano chegaram para eles, para a turma, e disseram assim, olha, vocês vão ter aula com o professor X, tá? Todos serão reprovados, mas não se preocupem, tá? Assim, como assim? Por que todos nós vamos ser reprovados? Porque este ano é 2025. Tá, e daí, qual é o problema? Vocês não estão sabendo do método dele, não? Todo ano que for ímpar, ele reprova todos os alunos. E todo ano que é par, ele aprova todos os alunos. Então, vocês não se preocupem, vocês serão reprovados em 2025, mas serão aprovados em 2026. Agora, ele é muito bom professor para ensinar, tá? Prestem atenção que vocês vão aprender, mas serão reprovados. Vocês entenderam? E aí a turma foi conversar lá com o diretor do colégio, que é uma escola pública, e ele falou assim, olha, eu sei disso há muito tempo, mas eu não posso fazer nada, porque ele é um professor concursado. E mais do que isso, ele é o coordenador da disciplina. Então, aguentem. Alguém está ouvindo essa história? Isso é um absurdo. É, mas essas coisas acontecem. E é por isso que a educação não está conseguindo fazer o que de fato deveria. E esse é o nosso bate-papo aqui para tentar entender a educação, mas na visão da doutrina espírita. Muito bom, Marcos, muito bom. Gosto muito do Cortella, gosto muito da forma que ele apresenta, da forma que ele conduz. Também já li alguns livros dele, gosto muito dele. Deixa eu trazer aqui quem já chegou conosco aqui, se apresentando. A Yara, lá de Indaiatuba, São Paulo, nos dá boa tarde. Seja bem-vinda, Yara. Aqui temos a Elizabeth Ferreira Tavares, a minha prima, que eu não conheço, nos dando boa tarde. Boa tarde, Elizabeth, seja bem-vinda.
o nosso amigo Renê, lá de São Caetano do Sul, São Paulo. Que bom, Renê, seja bem-vindo também. A Cristiane, lá do Paraná, nossa amiga que está conosco. Olha, agora mais uma prima que eu não conheço. Olha quantos primos eu tenho aqui. Isabel Tavares. Boa tarde, palestrante Nelson Tavares e seus companheiros. Isabel Tavares Vieira. Seja bem-vinda, Isabel. Que bom que você está aqui conosco. A Natália nos diz: estou em todas com você, Nelson. Sou sua seguidora fiel. É verdade, Natália. Adoro ouvir suas explicações e tenho aprendido muito com você. Que bom, Natália. Estamos todos aprendendo aqui. Fico muito feliz, honrado. Fico feliz, honrado com a sua demonstração de carinho. Tá bom? Obrigado por estar aqui conosco. A Lígia, nossa amiga também, lá de Fortaleza. Que bom, Lígia, que você está aqui conosco. A Ana Maria nos dá boa tarde a todos. E a Isabel está dizendo, exato, pura verdade. É isso aí. São os primos que a gente não conhece, né, Isabel? Seja bem-vindo. Mas vamos lá. Gostei muito do que você falou aqui, Marcos, que é a história do exemplo. Tem uma frase, quando você falou, me veio na cabeça na hora. Não sei quem já escutou essa frase aí lá atrás. É uma frase ainda falada muito, sabe qual é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Será que dá jeito essa frase, não? É o exemplo só da boca para fora? É só dizer, olha, vai por ali? Será que a gente vai? Ou exatamente como o Marcos veio nos trazer, é o exemplo, pessoal. É o exemplo que fica, é o exemplo que edifica. Como Jesus nos mostrou aqui. Jesus não trouxe só a teoria, ele praticou, ele exemplificou, ele viveu, ele encarnou e passou por todas as questões, todas as vicissitudes do mundo, toda a maldade, toda essa psicosfera densa, ou seja, tudo de ruim que a gente está sentindo às vezes, que a gente tem essa percepção do mundo, ele veio e mostrou que dá para vencer no mundo. Não é vencer o mundo, é vencer no mundo. O que é vencer no mundo, Nelson? É vencer a si, lapidando, realizando essa transformação moral, que muitas vezes a gente se perde nisso e está mais preocupado em transformar o aspecto material. Eu quero transformar a minha casa numa casa melhor, eu quero transformar esse meu celular ruim para um celular melhor, transformar um carro que anda de ônibus num carro, numa moto, algo melhor. E a transformação moral, pessoal, não tem nada a ver com isso. Transformação moral é o esforço para dominar ou para domar as nossas más tendências. Essas tendências instintivas que às vezes falam mais alto aqui dentro. Mas olha só, sabe por que fala alto? Porque a gente dá ouvido. Porque a questão do domar é saber que ela existe, ela quer se manifestar, quer surgir e ir por impulso, nos dominar, mas quem tem um controle, as rédeas da nossa vida, somos nós e mais ninguém. Então o processo da transformação moral vem exatamente nessa busca, nesse lapidar dessa pedra bruta, que somos nós, trabalhando aos poucos, com esforço, claro. E esforço é uma coisa que o pessoal não gosta muito, vira a cara, faz esforço. Por quê? Porque esforço dá trabalho, e é um trabalho constante, diário, realizando melhores escolhas. Como o Marcos falou ainda há pouco, para não dar dorzinha de consciência. Porque a dorzinha de consciência é só uma consequência mostrando para você, a tua consciência dizendo contigo, nesse bate-papo, falando assim, olha, não foi legal, né? Essa tua decisão, essa tua escolha aí, podia ter feito melhor. É aquela hora que a gente vai deitar com a cabecinha no travesseiro e fica com aquela caraminholazinha na cabeça, relembrando daquilo que não foi muito bom que a gente fez. E essa dinâmica, pessoal, uma dinâmica diária, constante, permanente. Sabe o que é isso? Eu chamo de testes morais. Os testes morais que a vida te apresenta. Não tem câmera filmando, não é BBB. Você não tem que mostrar para o Marcos, para o Nelson, às vezes para o teu vizinho, para o teu marido. É para você. Esses testes morais são muitas vezes as tais provas
Lembra da história da prova e expiação? Muitas vezes são as tais provas que nós necessitamos vivenciar. Porque muito do que nos prende aqui, já vou te passar a palavra, Marcos, muito do que nos prende aqui, na verdade, ainda é o aspecto moral, para não dizer a maioria. Porque o desenvolvimento intelectual, a gente já está um pouquinho mais avançado. Não querendo se sentir a última cocada preta, não é isso. Mas eu digo, pelo menos pelo Nelson, cada um faça o seu questionamento aí, pessoal. Como é que está o teu desenvolvimento intelectual e como é que está o teu desenvolvimento moral? Está igual? Normalmente a balança não fecha. A gente está mais desenvolvido no intelecto do que na moral. O que pega normalmente é o aspecto moral. Então, Cristo vem nos mostrar o caminho. Exatamente o caminho de como desenvolver o aspecto moral. Como é que desenvolve, Nelson? Pega aí, fórmula do bolo, Jesus Cristo, anota aí. Faça com o outro que gostaria que fizesse contigo. Nesses testes, nessa aprovação, faz o que é o certo, você sabe o que é o certo. Está aí dentro. A história da tentação, sabe o que é tentação? Porque é a tua fraqueza pessoal. A tentação é para você. A minha tentação é para mim. A tentação do Marcos é dele. Talvez a gente até bata na mesma tentação, porque somos semelhantes no aspecto moral também. Mas entenda a tentação como um teste moral para você realizar. Porque enquanto a gente não realizar, pessoal, vai voltar e voltar e voltar o teste quantas vezes for necessário. E às vezes é muito mais do que uma vida, do que só um momento. Não, vai empurrar com a barriga, joga para a próxima, deixa do jeito que está, e a gente vai assim postergando aquilo que já temos hoje, condições plenas, ferramentas em mãos para realizar. Quando está na consciência, a gente sabe qual é o certo e errado, e ainda assim a gente opta pelo errado, já está na nossa mão de fazer o melhor. Marcos, passo a palavra para você. Tudo que você falou agora, Nelson, nós inserimos, então, no processo de autoeducação moral. E esse processo é muito importante porque sou eu comigo mesmo. Aliás, nós estamos urgentemente precisando de mudar de emprego, porque todos nós somos especialistas em fiscalizar a vida dos outros. Já na hora de trocar de emprego e começar a fiscalizar a própria vida. Tá? E quando você faz isso, você começa esse trabalho de autotransformação, que é um trabalho de autoeducação. E na doutrina espírita, nós encontramos a fala de Santo Agostinho, aqui no Livro dos Espíritos, a questão 919, quando ele dá o roteiro para fazer isso. Ele explica que quando ele teve essa encarnação, que ele ficou conhecido como Agostinho e foi santificado, ele todos os dias, né, quando ia encerrar o seu dia, ele mentalmente revisava o que ele tinha feito, o que tinha falado, né, e se perguntava se ele não teria prejudicado alguém ou se não poderia ter feito diferente. E para que ele não se enganasse, ele nos diz, olha, como nós adoramos nos desculpar, você imagina uma outra pessoa fazendo e falando o que você fez. Bom, como estou aqui com o Nelson, então assim, bom, eu, Marcos Demário, vou encerrar hoje o meu dia, deixa eu fazer a revisão. Bom, para não me enganar, não me desculpar, deixa eu imaginar o Nelson Tavares fazendo e falando o que eu fiz e falei durante o dia de hoje. Então, eu começo a imaginar. E aí começo a ver o Nelson fazendo e falando tudo que eu fiz e falei. Se eu gostar, estou no bom caminho. Mas se eu balançar a cabeça, isso não ficou bom. Se o Nelson falasse de fato isso que eu falei, eu não ia gostar. Ou seja, sinal amarelo. Preciso mudar. Preciso rever isso. Essa minha conduta, esse meu comportamento, essa minha ideia, eu preciso rever isso. Então, nós temos esse caminho, o caminho da autoeducação. Ele é muito importante. Por quê? Porque você citou o exemplo, a força do exemplo. E junto aos nossos filhos,
aos nossos alunos, os evangelizandos no centro espírita, eles olham para nós. Eles não estão prestando atenção no que nós estamos ensinando. Isso está em segundo plano. No primeiro plano é olhar o que você está fazendo. Qual é o seu comportamento? Como você age? É isso que eles estão olhando. Dentro do centro espírita, dentro de casa, dentro da escola, e de vez em quando nos espaços públicos, já que nós nos cruzamos. E aí, vamos imaginar, você é evangelizador, chegou no centro espírita, vai fazer o trabalho e tal, a criançada está chegando e uma criança chega para você, aí, tio, eu vi você no supermercado na quarta-feira. Se você gelar, é porque você não está fazendo o que devia fazer. Não é? Quarta-feira, no supermercado, e foi quando eu tive aquele bate-boca com a caixa. Eu comecei a reclamar e não sei... Ai, meu Deus do céu, será que ela assistiu tudo isso? Ou será que ela só me viu lá dentro? Né? Ou seja, você já sabe que não agiu bem. Tá? Mas nós somos seres de relação. Nós vivemos na sociedade. Eu, aqui no Rio de Janeiro, uma vez, estava me deslocando de ônibus, tá? Mas sentei, de repente, uma passageira que estava sentada no banco da frente se virou para mim e disse assim, olha, eu já vou descer, mas eu assisti a sua palestra, o senhor ora por mim? E ela já foi levantando e indo embora. Eu apenas disse que sim, mas eu nem sabia quem era a pessoa, né? Nunca tinha visto, sabia o nome, sabia nada. E fiquei lá sentado pensando. Ela disse que assistiu uma palestra minha. Eu faço tantas. Onde será que foi? E olha que situação. Eu estou dentro de um ônibus, na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Ela me conhece. Como já me aconteceu isso em aeroporto, as pessoas me conhecerem e chegarem para mim. Então, eu preciso tomar cuidado com a minha conduta, com o meu comportamento, porque, como você lembrou, Nelson, eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Porque aí eu não sirvo de exemplo. A educação, muitas vezes, fracassa dentro do ponto de vista moral, justamente porque os nossos exemplos não são bons. Os nossos exemplos estão ferindo a lei divina. E é que nem quando os pais chegam para nós assim, eu já não sei mais o que fazer. Eu falo. Aliás, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Ah, mas é claro, porque você fala, você faz sermão, você ameaça, você põe de castigo, mas não dá o bom exemplo. É como a criança chega da escola, mente para você sobre as suas notas, mas você descobre quais são as notas verdadeiras, e você faz um discurso contra a mentira e põe o seu filho de castigo. Mas aí entra uma mensagem do Nelson Tavares, da Ilha da Madeira, para solicitar que eu participe do Resenha Espírita. Aí o meu filho bate os olhos no celular e, ó, pai, mensagem lá da Ilha da Madeira de Portugal. E é aquele Nelson. Ah, meu Deus do céu, eu vou dar um gelo nele, vou responder só daqui 1, 2 horas, vou fingir que não vi a mensagem e depois vou falar que eu não posso. Tá? Só que eu faço isso na frente do meu filho, a quem eu acabei de deitar um sermão de que devemos sempre falar a verdade, que a mentira é a pior coisa do mundo. E ele vai para o quarto de castigo, porque eu dei o castigo para ele. E ele está lá pensando, bem, eu menti sobre as minhas notas na escola, isso é verdade. Tá bom, e o papai ficou muito bravo, me colocou aqui de castigo. Mas o papai disse que vai mentir lá para o tal do Nelson, lá da Ilha da Madeira. Como é que pode isso? Então eu não posso mentir, mas ele pode? Ah, eu já entendi. É que eu ainda sou criança, mas o adulto pode. Deixa eu crescer. Deixa eu ficar adulto para ver se eu não vou dar uma volta no papai e na mamãe. E ele vai dar, porque aprendeu comigo. Ele vai fazer isso, sim. E aí vem aquela famosa pergunta, onde foi que eu errei na educação dos meus filhos? Errou porque não providenciou a educação moral. Errou ao não dar os bons exemplos. Errou ao discursar uma coisa
e fazer outra completamente diferente. Errou em não combater as más tendências que o espírito ali já vinha demonstrando e que você, com os maus exemplos, acabou reforçando. Mas nós temos que lembrar que a idade avança. Aliás, uma outra semana aí com o nosso querido amigo Orson Peter Carrara, lá de Matão, nós nos conhecemos há muito tempo, e ele brigou comigo: ô Marcos, você não está sentindo falta do seu cabelo, não? Mas, pois é, né? Mas a idade está avançando, o que eu posso fazer? E a idade avança. E como a idade avança, vai chegar uma hora que nós vamos ser necessitados dos nossos filhos, de determinados familiares para nos ajudar. Mas se nós os deixamos no modo egoísta, no modo materialista, imediatista, por que eles haverão de se preocupar conosco? Por que haverão de nos socorrer? E aí, fechando aqui esta fala, vou lembrar, então, os dois pilares essenciais da educação, e que tem a ver tudo com a educação moral, e que você, Nelson, já colocou. Vamos apenas aqui fazer a colocação um pouco mais didática. Primeiro pilar essencial da educação: estamos todos aqui na Terra para aprender a nos amar, que é a grande lição do nosso Mestre Jesus. E segundo pilar essencial da educação: estamos todos aqui na Terra para aprendermos a fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam, que é a regra de ouro da educação, também ensinado por Jesus. Por isso que a educação moral tem tudo a ver com o Evangelho, e o Evangelho tudo a ver com a educação moral. Muito bom, Marcos. Muito bom. Deixa eu só trazer o pessoal que está aqui conosco e depois já vou comentar. A Isabel Tavares, a minha prima. Deixa eu falar que é lá de Saquarema. Hoje o Rio de Janeiro está em peso. Que bom, Isabel. A Maria Henriques, de Portugal, está aqui conosco, norte de Portugal. Que bom, Maria Henrique, seja bem-vinda. A Rosilene, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também está conosco. A Maria Iraides faz aqui um comentário. O exemplo, muitas vezes, vale mais do que as palavras. Um bom exemplo é maravilhoso. E, Maria, vou comentar uma coisa aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que eu lembrei de uma pesquisa que foi realizada com jovens espíritas que passaram por todo o processo de evangelização infantil, de berço espírita. Isso foi em Minas Gerais, essa pesquisa. Eu não lembro qual é a referência, tá? Mas foi uma amostragem relativamente grande. Que depois de adultos, debandavam. E não estavam mais conectados com o espiritismo, não queriam mais saber daquilo. E aí, como esse movimento estava crescente, foram buscar entender o que está acontecendo. Por que os jovens não estão mais se conectando ao espiritismo, principalmente esses que têm o berço espírita? E é exatamente o que o Marcos falou. O papel do educador, que muitas vezes é fácil transmitir o conceito, mas o exemplo em casa é totalmente diferente. Resumindo, as crianças, os jovens diziam assim, mas o papai lá de casa é totalmente diferente desse aí. O orador espírita, o abraço fraternal e a fala mansa no centro espírita, onde todos são bonitos, belos, e é aquela antecipação do mundo maravilhoso, muitas vezes, numa projeção, num ideal. Mas e na vida real? Na vida real é na hora do vamos ver. Ser agradável aqui com o Marcos e o Marcos comigo é fácil. E todos nós aqui estamos vibrando. Não tem problema, não tem nada errado nisso, tá, pessoal? Mas a ideia aqui é a gente trazer toda essa parte conceitual e aplicar no dia a dia, na prática, na vivência, e principalmente quem tem jovens, crianças, que tem um papel, como o Marcos falou, de extrema importância de educadores. E às vezes não é só o pai e a mãe. É um tio, uma tia, é um avô, uma avó, é um cunhado, é uma pessoa próxima que está passando e transmitindo valores para essa criança, esse jovem, que já vem com o livro escrito, tá, pessoal? Ah, o livro em branco. Mais ou menos, é em branco, mas se a gente puxar bem lá atrás, há tendências, há inclinações, há predisposições, há facilidades e dificuldades, principalmente no aspecto moral.
A observância aqui não é, como o Marcos falou que é interessante, de fiscalizar a vida do outro, não é para ficar fiscalizando, julgando e apontando o dedo. Mas quando a gente percebe jovens, muitas vezes, tenhamos olhos de ver, a gente já percebe algumas manifestações já em tenra infância, às vezes com 5, 6, 4 anos, já vê ali para o que veio. Já dá para perceber que late aquele espírito que está ali com algumas escolhas, algumas tendências do lado moral. E muitas vezes o que a gente faz? Dá uma risadinha e acha bonitinho. Ah, é assim mesmo, é coisa de criança. Será que é por aí? Ou será um chamado para a gente estar observando e prestando atenção que talvez aquele jovem, aquela criança necessite de uma correção no sentido amoroso, não uma correção da punição, do castigo, mas de uma indicação, de mostrar para esse jovem talvez um outro cenário que ele ainda não aprendeu. E ele vai aprender pelo amor que nós podemos transmitir ou no mundão aí fora, vida louca, pela dor. E aqui que está o papel da responsabilidade dos educadores, dos pais, aqueles que estão ao entorno, para poder dar toda essa sustentação necessária para esse jovem, essa criança que hoje vem ao nosso seio familiar e nós recebemos e temos sim a responsabilidade de dar o nosso melhor, tá bom? Deixa eu continuar aqui, tem uma pergunta. Primeiro, tem aqui a Miriam, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul também, que nem a Rosilene. Temos aqui também a Milene Pacheco, lá do Rio Grande do Sul, nossa amiga, que nos pergunta: boa tarde, amigos. E a pergunta que ela faz é: educar-se moralmente é um processo de escolha e amadurecimento? Interrogação. Obrigado pelo excelente programa. Marcos, essa eu vou deixar para você. É um processo de escolha e amadurecimento? Sim, com certeza. De escolha, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Você colocou bem, Nelson, nós não somos exatamente uma página em branco quando reencarnamos. Todos nós trazemos ideias inatas e tendências de caráter, porque sabemos que já tivemos outras existências nesta mesma humanidade terrena. Então, nós temos um acúmulo de experiências, de conhecimentos. Alguns de nós ferimos, às vezes muito, a lei divina, outros nem tanto, mas todos estamos aqui passando por provas e, às vezes, também expiações por causa desse passado. Então, nós ganhamos de Deus uma nova oportunidade, porque não podemos esquecer que a criança é um espírito reencarnado. Aliás, o nosso querido educador, filósofo, escritor, José Herculano Pires, dizia que quando pronunciamos isso, a criança é um espírito reencarnado, nós estamos provocando uma revolução pedagógica, porque muda tudo com esse olhar que o Espiritismo nos entrega. O planejamento reencarnatório, como ele é conhecido, ele é feito sempre em linhas gerais, não nas suas particularidades. Porque se fosse um planejamento total, nós seríamos robôs, seríamos máquinas previamente programadas. Não. Tá? Então, nós vamos fazer escolhas, nós vamos tomar decisões e sempre responderemos pelas consequências dessas escolhas, dessas decisões e dessas ações. É o uso do livre-arbítrio. Então, educar-me moralmente é uma escolha, porque eu posso escolher fazer isso e posso escolher não fazer isso. Aliás, você, Nelson, já deixou o caminho aberto. Eu deixo para a próxima encarnação. Qual o problema? O problema é que vai complicar tudo. Aliás, esse é um ditado popular muito velho. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não complique a situação. E é um processo de amadurecimento? Sim. Porque quando eu faço essa escolha de me educar moralmente, eu estou mostrando que amadureci. Que eu entendi o convite de Deus para mim. Que está na hora de tomar outro caminho. Ou, popularmente falando, está na hora de tomar vergonha na cara. Como também se diz, né? Chega,
né? Eu preciso me modificar. Então, você está mostrando um amadurecimento. E o Espiritismo veio nos facilitar isso ao reviver em espírito e verdade as lições do Evangelho, ao mostrar para nós que as falas de Jesus não estão perdidas no tempo histórico da humanidade. Pelo contrário, as falas de Jesus são para todos os seres humanos em todos os tempos. Que aquelas parábolas que ele contou, elas são parábolas também para os dias atuais. Vou dar um exemplo. A parábola do bom samaritano. Se você pegar o Evangelho e fizer a leitura, você vai ver que tinha um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Ele foi assaltado, ficou lá estendido na estrada, e aí passou um sacerdote fariseu, passou um escriba, e o terceiro personagem, que era um samaritano, ou seja, um judeu da região da Samaria, foi o único que atendeu. Que foi lá, pegou, levou lá para a estalagem, pagou, né, para que o homem fosse atendido, e ainda disse que voltaria, né, e se tivesse mais alguma despesa, ele cobriria. Jesus encerrou a parábola perguntando ao doutor da lei, né, perguntou lá, na sua opinião, quem foi, né, que usou de compaixão para o homem assaltado? E aí o doutor da lei, que era um judeu da Judéia, ele era um fariseu, e um fariseu não podia falar a palavra samaritano naquela época, porque o judeu samaritano não era bem visto pelos judeus fariseus. Então ele disse, Senhor, foi o terceiro. Então Jesus disse assim, vai e faz o mesmo. E agora, como é que nós aplicamos essa parábola? É fácil. Eu vou usar aqui o Rio de Janeiro como exemplo. Havia um homem que viajava de carro pela Via Dutra, do Rio de Janeiro para Duque de Caxias. Duque de Caxias, para quem não conhece, está aqui, é o grande Rio de Janeiro. Né? E o pneu do carro furou, ele teve que parar no acostamento. E quando ele estava trocando o pneu, ele foi assaltado. E os assaltantes bateram nele, levaram o celular dele, a carteira dele, etc. E o carro. E o deixaram ali. Aí vinha um carro pela Via Dutra, e esse carro era de um sacerdote, era de um religioso. Ele olhou e disse, Senhor, até quando nós vamos ter que continuar com essa violência? Hoje vou orar muito pela salvação desta nossa humanidade. E ele seguiu, ele não parou. Veio o segundo carro. O segundo carro era de outro religioso. Olhou, viu a cena e também falou, meu Deus, olha só, né? Mais um ato de violência. Né? Mas eu não posso atender, né? Eu não sei de que religião ele é. Quem é essa pessoa? E esse local aqui é meio perigoso. É melhor não parar. E ele seguiu. Aí vem um terceiro carro. E nesse terceiro carro, para lá no acostamento e desce do carro uma mulher negra. Vai até lá, o nosso homem assaltado, consegue levá-lo para o carro, vai até a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, e aí na UPA, da entrada, consegue descobrir um documento dele, um número de telefone, ela imediatamente pega o celular, passa um zap para aquele número, diz o que está acontecendo, era de um familiar e tal, todos os contatos feitos, e ela fica lá na UPA até que a família chegue e até que ela saiba que está tudo bem com aquele homem que foi assaltado. Vamos à pergunta agora de Jesus. Dos três que passaram pela Via Dutra, indo para Duque de Caxias, quem usou de compaixão para o homem que foi assaltado? Foi a mulher, que é negra. Eu estou usando isso aqui por causa do preconceito ainda muito grande que nós temos. Mulher e negra. Muito bem. Que foi que Jesus, então, nos informou que precisamos fazer a mesma coisa que ela fez. Agora, a grande pergunta. Mas quem é o homem que foi assaltado lá na Via Dutra? Não sabemos. Não sabemos se ele é alto ou baixo,
gordo ou magro, se tem ou se não tem religião, se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico, nada. Não tem informação nenhuma sobre o homem assaltado. Então, qual é a compreensão desse ensino de Jesus? Que nós devemos fazer o bem, seja a quem for. Porque todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. E como devemos aprender a fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam, precisamos lembrar que nesta existência terrena, o homem, ou se fosse mulher, poderíamos ser nós. Eu poderia. Por que não? Tá? E se fosse eu o assaltado, eu não gostaria que alguém me socorresse? Que alguém me atendesse? Ah, mas é claro que sim. Mas quando eu vi essa pessoa assaltada, eu socorri? Não. Então agora é fácil reclamar de Deus, de Jesus, dos espíritos e de todo mundo aqui na Terra, porque ninguém está me socorrendo. Ninguém está me vendo aqui, não, no acostamento da estrada. Ninguém vai parar para me atender. E você parou quando foi a sua vez. Tudo isso nos mostra, então, essa necessidade da educação moral, de sensibilizar os nossos sentimentos. Ou como diz um colega meu também, educador, diz, Marcos, por mais que choque as pessoas, porque nós somos seres humanos, mas sabe do que nós mais estamos necessitando? É de nos humanizarmos. Aí alguém vai dizer, mas isso é uma incongruência, eu sou um ser humano. Mas você pode ser um ser humano desumanizado, um ser humano insensível, indiferente, egoísta. Então, anotemos que, primeiro, todos somos espíritos reencarnados. E essa informação é da máxima importância no campo educacional. Segundo, que os ensinos morais de Jesus são, sim, para os nossos tempos e também para os tempos futuros. E terceiro, que nós só vamos conseguir aplicar o ensino espírita da reencarnação e da imortalidade e os ensinos morais de Jesus quando transformarmos a educação que estamos realizando na educação moral, que Allan Kardec vai definir nas questões 685A e a questão 917 de O Livro dos Espíritos. Mas, como nós já lembramos aqui, que também é muito importante adquirir conhecimento, essa educação da nossa intelectualidade, eu vou deixar todo mundo para depois do programa pegar o Livro dos Espíritos e ir nessas duas questões para fazer a leitura. Se bem que, obviamente, eu posso também citar alguma coisa delas, mas presta atenção nessas duas questões, a 685A e a 917. Tanto os espíritos, mas principalmente Kardec, nos comentários a essas duas questões, definem a educação moral na visão do espiritismo. Então, já deixei exercício para todo mundo aí. Repete para a gente, Marcos, 685A e 917. 917. E para complementar, antes disso, vai lá na 629, o que é moral, correto? Isso aí. Já até anotei aqui para eu fazer meu dever de casa também. Que é sempre bom, pessoal. Sabe por que é bom? Porque a gente lê e bate diferente. E se bate diferente daquela vez que a gente leu antes, é um bom sinal. É o sinal que a gente está mudando. É o sinal que a gente está amadurecendo, que a gente está crescendo e tendo outra visão sobre outros aspectos que antes a gente não conseguia perceber. Então vamos ler e reler com alguma frequência para tentar ter uma nova visão, conforme o nosso amadurecimento, conforme o nosso crescimento do ser, do eu, espíritos que somos em constante mudança, em constante evolução. Adorei o que você falou, Marcos. Uma coisa aqui que eu anotei, fazendo essa alegoria aqui, essa atualização do bom samaritano, da parábola do bom samaritano, dos dias atuais, que é aquela frase, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. E é difícil demais, né, pessoal? Porque fazer o bem para quem te gosta, às vezes, é meio difícil. Mas para quem a gente não conhece, não gosta, quem é esse fulano aí? Tá maluco? Eu não. Ih, tem mais o que fazer. Estou na minha correria, imagina. Então tá aí um bom exemplo
para a gente praticar o amor, a caridade, claro que é uma alegoria, mas quantas oportunidades a gente tem? Não precisa ser na Via Dutra para Caxias, não, tá, pessoal? Não precisa ser um pneu furado na rua, não precisa ter assalto. As oportunidades são aplicadas. Vou trazer aqui para Portugal. Aqui não tem assalto. Ainda bem, essa é uma grande benesse. Mas há oportunidade de igual maneira de auxiliar o próximo naquilo que o próximo necessita. E muitas vezes não necessariamente é num aspecto material, alguém que está ferido, sofrendo ou com fome. Também. Mas o aspecto psicológico, o aspecto do desequilíbrio, o aspecto da confusão mental, do sofrimento, muitas vezes uma palavra amiga, um ombro, o estar ao lado, o oferecer ajuda ou auxílio, já faz toda a diferença. E todos nós, eu tenho certeza absoluta, que temos essas oportunidades. Porque olha que interessante, a gente faz uma confusão nisso. Vou dizer qual é a confusão que a gente faz. Às vezes a gente se acha muito bom, top, o bonzão, porque eu faço caridade. Eu fui lá, ajudei a pobre coitado, o miserável que está precisando. Olha só, ele ou ela vai ser ajudado com ou sem você, porque o desígnio de Deus, de acordo com cada um, com o merecimento, com a caminhada pessoal de cada um, vai ser enviado alguém para auxiliar as dores daquele momento da pessoa. Só que esse alguém pode ser você, meu irmão, se você quiser. Está na tua frente, a escolha é tua. Então, a oportunidade de amar vem nesse sentido, onde a gente pode utilizar essa ferramenta, o próximo, que necessita de auxílio, para nós aprendermos a amar. E assim a gente está falando de amor, a gente está falando de moral. É se moralizar aos poucos, que às vezes a gente faz uma confusão, isso é uma coisa interessante também, com ser moralista. Atenção que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Vamos lá no dicionário buscar e seres moralizados é uma coisa, onde a gente vem trazendo esse crescimento dos nossos valores, principalmente, a gente está falando de moral, a gente vai falar da referência maior, que é o Cristo. Os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Qual é a moral de Jesus? A moral de Jesus é caridade e humildade, que combate diretamente aquilo que a gente tem fortíssimo aqui dentro. Sabe o que é? Egoísmo e orgulho. Então, o ser moralista é totalmente diferente, que tem a ver com preceitos tradicionais, preconceito, e muito naquilo que o Marcos falou, que é ficar fiscalizando a vida do outro. Quem está certo ou quem está errado, que não tem nada a ver com isso. A busca do movimento interno é perceber aquilo que Jesus nos ensinou e tentar aplicar. Tentar, pessoal. Sabe qual é a diferença? É o esforço. Através do esforço contínuo para domar as más tendências, as más inclinações, permanecer nessa batida do alto, se conectando com Cristo, tentando exemplificar no nosso dia a dia, na nossa vivência, é que através de esforço pós esforço a gente chega lá. Mas o esforço é necessário ainda, por quê? Porque a virtude não está adquirida, o valor não faz parte do nosso eu, do nosso íntimo. Ainda não faz parte. Por isso que Jesus nos trouxe com muita clareza. Amai a Deus e o próximo como a ti mesmo. O próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Lei de amor. Isso resume toda a doutrina do Cristo. E a oportunidade do amar com a nossa pequeneza ainda está muito limitada. A gente entende o amor muito no cachorro, no marido, na minha casa, no meu time de futebol. Isso tudo também é amor. Só que Jesus já traz uma outra esfera, uma outra amplitude. Amar a tudo, a todos, o próximo como a ti mesmo, amar o inimigo. Aí o bicho pega, né? Amar o inimigo, aí já vai engrossando o caldo. Mas vamos lá, dei uma pergunta aqui, deixa eu já interromper o raciocínio. Já tem mais gente falando aqui conosco. A Maristela Amaral, do Rio de Janeiro, também está aqui conosco. A Marília Barbosa nos dá boa noite a todos. E o Beto Orlando faz uma afirmativa que depois ele diz que é pergunta.
Ele diz assim: Jesus foi o maior psicólogo que já existiu por falar das suas parábolas. E depois ele diz: isso é uma pergunta para vocês. Vou ver se eu consigo responder essa, Beto. Depois eu vou passar já para o Marcos. Se Jesus foi o maior psicólogo que já existiu por falar das suas parábolas, sim, sem dúvida nenhuma, Jesus é o maior psicólogo, foi e é o maior psicólogo. É aquele que enxerga a psique, que estuda a nossa alma, ok? Como ninguém. Não tem igual, nunca foi visto. Não diminuindo todas as referências da psicologia, todos os pensadores, todas as linhas de psicologia. Mas Jesus não necessariamente, penso eu, Tabeto, foi porque ele falou em parábolas. A questão das parábolas, por si só, foram histórias contadas, como agora o Marcos realizou aqui, porque através do processo de contar uma história, fica mais fácil para a gente fixar, para a gente registrar o ensino. Então, provavelmente, vamos fazer agora uma lembrança aqui, vamos jogar aqui para vocês. Provavelmente, alguém que está aqui conosco, olha, tem 27 pessoas ao vivo aqui conosco, tá? Ao mesmo tempo. E depois, mais algumas dezenas vão assistir esse programa. Provavelmente, alguém nessa semana vai lembrar da parábola do Marcos de Mário, que fez a brincadeira lá da Dutra, da pessoa que foi assaltada no carro e a senhora negra, porque é mais fácil a gente registrar. Então é por isso que Jesus falou por parábolas, para ilustrar o ensinamento através das histórias. Mas independente disso, ele é o maior psicólogo porque ele trabalha exatamente com o nosso eu mais profundo, nosso eu, nosso íntimo, que transpassa qualquer personalidade ou encarnação que a gente esteja vivenciando nesse momento agora. Isso que nós conhecemos e temos acesso através da consciência. Jesus já puxa lá da raiz, do primitivo, adquirindo todo o conhecimento através da experimentação, vivência pós-vivência, encarnação pós-encarnação, personalidade pós-personalidade, rumo à perfeição, nos ensinando o caminho, dando ali o passo a passo. Só antes de passar para você, Marcos, o Paulo faz um comentário aqui, as parábolas também não ofendem o ego, não ofendem o ego. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que quis dizer, Paulo. Não ofendem, ela trabalha diretamente com essa realização do íntimo, principalmente trabalhando a humildade e a caridade. E aí vamos combater algumas manifestações de egoísmo e orgulho, mas a gente vai para outra área da psicologia. Quero passar a bola aqui para o Marcos. Fala com a gente, Marcos. Sabe, Nelson, nós não podemos esquecer que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus concedeu a que conhecêssemos. Então, é o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra. Representante direto de Deus, o enviado do Senhor, o Messias, que foi muito anunciado, e ele, em mais de uma ocasião, se afirmou ser o Messias, dele estar diretamente ligado a Deus. Então, é claro que ele nos conhece com uma profundidade enorme. Com certeza, ele tem que ser considerado o maior psicólogo que esta humanidade já teve, como também o maior educador, porque ele vai exatamente lá no nosso íntimo. Ele conhece cada ovelha do rebanho, como ele mesmo pronunciava na época, porque ele está com Deus e Deus está com ele. Por isso, aliás, ele afirmou, né, eu e Deus somos um. Mas não é para fazer a confusão entre ele, Jesus, e Deus. Deus é o Pai e Criador. E Jesus foi muito claro, sempre falando, o Pai que está nos céus. Então, ele não se confundiu, ou seja, não são personalidades idênticas, mas ele quis dizer que, por ser um Espírito perfeito e estar enviado diretamente por Deus para nos trazer a lei de amor, ele tinha plena identificação com Deus, com o Pai. E sabia muito de nós. Ligando
ao que nós já falamos aqui, é uma passagem muito interessante nas narrativas evangélicas, quando Pedro está junto com João, Jesus se aproxima e chama Pedro. E Pedro olha para Jesus e diz, mas e João? Porque eles estavam juntos. E Jesus olha para Pedro e disse, eu chamei você. O que você tem a ver com ele? Se eu quero você, é você. Ele terá a sua vez. E aí nós estamos ligando isso com essa questão do fiscalizar a vida dos outros e julgar os outros. Se o chamado veio para nós, somos nós que temos que nos movimentar. Mas e o Nelson? Calma. Vai chegar a hora também. Existem 1000 caminhos, 1000 vias. A preocupação com o outro é justa e válida. Mas nós temos que entregar a Deus. Porque eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, como é que eu vou ganhar o reino dos céus? Como é que eu vou desencarnar e já ter uma casa do lado de Bezerra de Menezes? Porque eu não quero pouca coisa, tá? Aí o meu instrutor espiritual vai olhar para mim, vai balançar a cabeça. Ai, meu Deus do céu. Você quer uma casa junto da casinha do Bezerra de Menezes? Tá? Então, meu filho, faça por onde? E você não fez. E esse é que é o problema. Porque a lei divina considera o mérito. Você não tem merecimento. Aliás, você vai ter que voltar mais rapidamente do que era desejável, justamente porque você desperdiçou a ocasião. Lembra daquele bate-papo no programa Resenha Espírita, lá com o Nelson Tavares, onde você falou aquelas coisas maravilhosas? Claro que eu lembro. Mas você não fez. E aí é que é o problema. Ou seja, eu sou teoria, mas não sou prática. Claro que alguém está aí nos ouvindo e diz, mas acontece que todos nós somos espíritos imperfeitos. É impossível acertar sempre. Claro, sem nenhuma dúvida. Daí porque nós ainda estamos nesse processo educacional, e principalmente do ponto de vista moral. Nós vamos errar, nós vamos falhar, vamos titubear. Claro que vamos. Isso vem acontecendo ao longo aqui da nossa existência. Mas para Deus, o que importa são os esforços que estamos fazendo para nos melhorar. Então, se eu conseguir melhorar em alguma coisa, já é um ganho muito grande. Eu conto num texto que eu escrevi que um amigo, ele recebeu a informação através de um médium que ele tinha participado da Revolução Francesa de 1789. Aí ele se achou. Se eu participei da Revolução Francesa, já começou a imaginar que ele tinha sido algum top da Revolução Francesa. E aí, querendo saber melhor, ele aproveitou a reunião mediúnica no Centro Espírita e indagou dos espíritos. Quem eu fui lá na Revolução Francesa? Aí o amigo espiritual falou que, olha, deixa o passado no passado. Importante é a existência atual, é a ação no bem e coisa e tal, mirando o futuro, se melhorando. Mas ele não gostou da resposta, né? Falei, não, mas eu quero saber exatamente o que foi que eu fiz, quem eu fui. Aí, então, o amigo espiritual disse, bom, tudo bem, mas lembre-se que quando nós falamos da Revolução Francesa, nós estamos falando de 10 anos, porque ela começou em 1789 e foi encerrada em 1799. E que durante a Revolução Francesa nós tivemos a época do terror, com a guilhotina em praça pública, decepando cabeças até de inocentes. Então você tem que lembrar que você poderia estar lá. Não é sendo decapitado, mas aplaudindo, gritando o show lá na praça pública. Ou, de repente, você poderia ser o guilhotinador. Bem, depois desse parênteses, você ainda quer saber quem você foi e o que você fez na Revolução Francesa? E aí ele, graças a Deus, utilizando o bom senso, deixa para lá. Quero saber de nada, não. Tá? Claro, nós temos muitos problemas perante a lei divina. Temos muitos problemas em colocar o evangelho em prática. Mas o processo de educação moral é esse mesmo.
olhar para mim, para os meus vícios, as minhas imperfeições e focar nas minhas virtudes. Aprendi isso com uma psicóloga amiga. Assim, olha, Marcos, é o seguinte, ao invés de você dizer assim, eu sou muito nervoso, não, porque você está focando no negativo. Então, você vai dizer para você mesmo, eu preciso ser mais paciente. Eu preciso melhorar a minha paciência. Porque paciência é positivo, é a virtude. Eu preciso melhorar a minha prática do bem. Eu preciso ser mais tolerante. Porque você está focando só em coisas positivas. E na medida que você começar a trabalhar para melhorar isso, automaticamente você está destruindo em si mesmo os vícios, as coisas ruins. E sempre lembrando que, como nós estamos falando de educação moral, os nervos, o sangue, não tem nada a ver. É que não é aquela expressão, Marcos, você me desculpe, porque, quando me dá nos nervos, sai da minha frente. Ou, naquele momento, o sangue, subiu para minha cabeça, ferveu, e aí eu não me segurei, não. Mas acontece que sangue não ferve. E os nervos não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com a questão de ordem moral. Ou seja, sou eu, espírito, que estou precisando me reajustar, estou precisando me educar, me controlar e conseguir, finalmente, combater em mim as más tendências. Quando eu conseguir fazer isso, eu conseguirei ser um melhor educador junto aos outros, porque estarei no esforço de dar bons exemplos, boas orientações. Eu lembro aqui um adolescente pré-adolescente, na evangelização, certa vez, chegou para mim e disse assim, tio Marcos, o senhor não fala palavrão? Eu falei, não. Mas nunca? Não, nunca. Mas e se fizerem isso com você, se fizerem aquilo, se pisarem no seu pé, mesmo assim, eu vou até reclamar. Tá? Mas usar um palavrão, jamais. Mas por quê? Porque eu aprendi que isso não é bom, não é uma coisa boa. Isso fere, né, a mim mesmo, né, falar uma coisa dessa, como fere as outras pessoas, né, faltar com respeito. Então, eu realmente, olha, estou falando isso com toda sinceridade para você. Eu não uso nenhum tipo de palavrão. De jeito nenhum, aconteça o que acontecer. Tá? Poxa, então a sua vida deve ser assim bem triste, né, tio? Por quê? Por que a minha vida é triste? Poxa, eu não falo nem um palavrãozinho, né? Mas precisa, meu filho. Será que temos necessidade disso? Aliás, vou fazer outra pergunta para você, aproveitando. Será que nós temos necessidade de socar o outro para resolver algum conflito? Será que não é melhor nós nos amarmos, nos darmos bem? Ele balançou a cabeça, lá pensando, e disse assim, bom, tá, lá isso que vai ser melhor, vai. Mas também não vai acontecer nada na vida, né? Como não vai acontecer? Porque não vai ter uma guerrinha, não vai ter uma briga, né? Mas você acha que isso é bom? Não, bom não é, né, tio? Olha que maravilha! Nós aqui nos amando, um ajudando o outro, estabelecendo a paz das nossas relações, sendo justos. Olha que coisa maravilhosa. E ainda você me diz que não vai acontecer nada? Vão acontecer coisas maravilhosas. E esse é o convite do Espiritismo e do Evangelho, para que realizemos, então, essa educação moral conosco, na família, com os nossos filhos, enteados, sobrinhos, etc., netos. Realizemos isso na evangelização do Centro Espírita e, que é o nosso sonho, realizemos isso nas escolas. Mas a escola pública é laica. Sim, e não precisa sair do laicismo, ou seja, a escola pública não é religiosa, porque a educação moral não depende da religião, de nenhuma religião. A educação moral, ela faz parte da lei divina. E nós vamos trabalhar a partir dos ensinos morais de Jesus, que serve para todos,
sem nenhum problema. E o espiritismo não quer transformar as pessoas em espíritas, mas quer transformar as pessoas em pessoas do bem. Se vai seguir o espiritismo, já é outra história. Importante é ser do bem. E nós estamos realmente muito necessitados de trabalharmos isso, que é a educação moral. Muito bom, Marcos. Muito bom. E você falando me lembrou de uma outra frase aqui, que é a seguinte: a gente só dá aquilo que a gente tem. Vou repetir. A gente só dá aquilo que a gente tem. Por que eu estou dizendo isso? A gente está falando aqui bastante do papel do educador, nós, enquanto educadores, com as crianças, com os jovens, com essa nova geração que chega aí, os espíritos que estão nos nossos braços. Mas olha só, tem a nossa educação também. A gente se educar, aprender, se colocar como aprendizes, e necessitamos desse aprendizado que o Cristo nos oferece, exatamente para quê? Para nós nos melhorarmos, nós evoluirmos, crescermos e, naturalmente, a gente conseguir multiplicar ao nosso redor. Porque senão a gente vai ficar só na fala, na oratória, que é a história aqui da doutrina espírita que o Marcos acabou de falar. O que adianta a gente saber muito da doutrina espírita, decorar todos os livros, sabe, da história de Jesus, no detalhe, na miúde, e não consegue mudar nada, transformar nada no nosso eu, sermos melhores, ser pessoas melhores, indivíduos melhores, pessoal. O retorno é de imediato, sabe por quê? Porque a gente vai levando a nossa vibração, a gente vai percebendo as sutilezas do amor, a manifestação do amor em outras esferas, não só do modo muitas vezes grotesco que a gente ainda está. A partir do momento da bondade que Jesus nos oferece, da amorosidade que ele nos oferece, dizendo, sejam bons, amem. Resumindo, ele fala, sejam felizes. E não é felicidade depois desse mundo, não, que o pessoal faz uma confusão, que não, a felicidade não é desse mundo, e é verdade. Mas calma, atenção. A prática não é praticar aqui para colher lá fora, numa outra encarnação, numa outra vida. Já dá para, desde já, ter momentos de alegria e a felicidade mesmo limitado entre alegrias e tristezas, mas vibrando em ressonância com Cristo, ou que seja, nessa seara de luz e de amor que nos envolve, desde que a gente faça essas escolhas. Por isso que o que Jesus apresenta aqui é, na verdade, um convite. É um aprendizado. Aprende quem quer. Se quiser, tá aí. Tamo junto. Jesus fala, vinde a mim. Vamos. Levanta e anda. Me acompanha, me segue. Desde o livre-arbítrio não quer? Tá tudo bem, Deus abençoe. Entenda o teu papel, que é você que tem que levantar, se você quiser caminhar nessa direção. O que eu digo sempre é, tenta, arrisca, dá chance. Vamos sair da teoria só, pessoal. Pega um pouquinho aqui. Eu sempre digo e brinco, olha só, fala assim, Nelson, provavelmente o Marco já ouviu falar disso também. Nelson, você é um ser iluminado, você tem tanto conhecimento. Olha só, se eu conseguisse, pessoal, aplicar 5%zinho aqui do que eu falo, já estaria, ótimo já. Porque é difícil demais, e aí que está a história do esforço que a gente tem que fazer no dia a dia. Isso é um desafio coletivo. Para quem não é espírito missionário aqui, que eu não sou, posso dizer por mim, porque tem muita manifestação de orgulho e egoísmo aqui dentro, essa manifestação de egoísmo e de orgulho aqui dentro são as tais oportunidades para eu trabalhar, para me moralizar, para me educar, entendendo essa proposta do Cristo e aplicando ela, colocando na prática. Uma coisa interessante aqui que eu trouxe para vocês, que eu já vou passar a palavra para o Marcos para a gente encerrar, tá? Que a gente tem um limitezinho aqui de 1h30. Daria para ficar mais tempo, passa rápido, quando o papo é bom, voa. Mas vamos lá. Trouxe aqui uma dica de Joana de Ângeles. Uma dica de Joana de Ângeles falando sobre moral. Porque é algo interessante que as pessoas às vezes falam assim, Nelson, como é que eu faço para saber como é que está a minha moral? Será que dá para medir? Será que dá para ir na farmácia e comprar um moralômetro?
Para saber como é que está a nossa moral, botar debaixo do braço e ver como é que está. Estou bem, estou mal, deixa eu ver aqui como é que está a minha moral. Abre aspas para Joana de Ângeles. Vamos lá. Pode-se medir, portanto, o grau de adiantamento moral do indivíduo pelos sentimentos que se faz portador e que expressa no seu dia a dia. Fecha aspas. Está lá no livro Triunfo Pessoal, para quem quiser alcançar essa passagem, não sei qual capítulo agora. Joana de Ângelos nos fala de sentimento no dia a dia. Sentimento, o desenvolvimento desse amor, dessa amorosidade, dessa luz, dessa centelha divina que está aqui dentro, pessoal. Não está só no Nelson, não está no Marcos também, está em você. Somos filhos do mesmo Pai, com potencial perfectível. E chegaremos lá mais cedo ou mais tarde. Quando, Nelson? Quando a gente quiser. Está nas nossas mãos. Não está na mão do nosso pai, não está na mão do Nelson, do Marcos, da tua esposa, do teu marido, do teu filho, do teu avô, do teu vizinho, do teu chefe de trabalho, nem na mão de Jesus e nem na mão de Deus. Está na tua mão, quando você quiser ir nessa direção e praticar e multiplicar e entender e vivenciar esse sentimento, o amor de Cristo que nos convida. Vou passar para você, Marcos, já para fazer o seu encerramento, para a gente ir fechando. Fica à vontade. Nelson, quero agradecer a você por esta oportunidade, a todos os que escreveram as suas mensagens, fizeram essa participação, os que vão compartilhar este vídeo depois. Lembrando que com a doutrina espírita nós aprendemos na necessidade de pensar o bem para paulatinamente fazer o bem. É um processo de educação. A Terra é uma escola abençoada. E para adiantarmos a entrada do mundo de regeneração, só tem um caminho: melhorarmos-nos, aplicarmos essa educação moral conosco mesmo e que tem por base o amor, porque o amor é o fundamento da vida e, portanto, é o fundamento da educação. E, corroborando com a Joana de Ângeles, lembrando lá a mensagem A Lei de Amor do Espírito Lázaro, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto mais amarmos o próximo, mais perto estaremos da perfeição. Quanto menos amamos o próximo, mais perto estamos do início da caminhada. E, portanto, para saber da nossa moral, é só medir a intensidade de amor que temos para com o nosso próximo. Mais uma vez, muito obrigado e paz em todos os corações. Obrigado, Marcos. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Tem gente chegando até agora, olha. A Lena, lá do Rio de Janeiro também. Seja bem-vinda, Lena. Antes tarde do que nunca. Bom, pessoal, que fica aí gravado, a gente está ao vivo. Já tá, agora são 33 pessoas que estão conosco ao vivo, aumentou um pouquinho. São diversos canais que estão multiplicando esse programa e também o meu Facebook. Mas quero convidar todos para ir lá no meu YouTube, onde tem uma playlist que tem Resenha Espírita, e além dessa playlist Resenha Espírita, tem outros, tem um estudo que a gente está fazendo agora, do livro Calma de Emmanuel, tem o livro Constelação Familiar de Joana de Anjos, que a gente estudou, o livro Renovando Atitudes de Hamed, tem um programa Bate-Papo com Joana de Anjos, tem palestra, tem muita coisa, pessoal. Vai lá no nt.nelsontavares, nt.nelsontavares, multiplica, dá like, compartilha, não só o Nelson, não, tá? Qualquer conteúdo que te tocou, que mexeu contigo e te fez bem. E claro, aqui de doutrina espírita, a gente vai sempre encontrando aqueles que tocam a nossa alma. O Marcos tem um público dele, o Nelson tem um público dele, e que possamos todos nós, uns com os outros, ir crescendo e construindo. Por isso que a gente gosta, a gente estava aqui nos bastidores falando sobre esse bate-papo, essa resenha, e aqui, para mim, vou compartilhar com vocês, já fiz várias anotações, já bateu aqui, tá? Balançou. Então já valeu a pena. Já valeu a pena para mim. Pessoal, quero agradecer a todos e vou agora fazer a oração para fechar, tá? Quem tiver vontade, fechando os olhos comigo. Agradecemos a Deus Pai por essa encarnação, por mais essa oportunidade
de aqui crescermos, evoluirmos, que a gente possa assim amadurecer aos poucos. Agradecemos ao Cristo, nosso amigo, Jesus, o Mestre, o exemplo, o guia, que nos mostra a amorosidade, o seu amor que nos abraça, nos acolhe, nos convidando a esse caminho de luz, esse caminho de felicidade, através do amor. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal Consolar e Esclarecer, que nos ajudam, nos inspiram, que trocam conosco, nos alimentam, alimentam a nossa alma nesse momento que buscamos essa luz do alto. Dessa forma, agradecidos que estamos, damos por encerrado a mais esse programa na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraço a todos. Mais uma vez, Marcos, obrigado por ter estado aqui comigo. Tá? Adorei, foi muito bom o programa. E até mês que vem com um novo convidado. Uma vez por mês a gente está aqui. Pessoal, beijos a todos e abraços. Tchau, tchau.